Olá, amigos. Estamos aqui, direto de Florianópolis, ao vivo, para iniciarmos esse trabalho de planejamento do segundo trimestre. Estou aqui com o professor Pedro, eu sou o professor Silvio, autor de alguns dos livros, e juntos vamos dar algumas dicas do que fazer nesse segundo trimestre. Professor Pedro, se apresente para nós. Que bacana, professor Silvio, que estamos no segundo trimestre. Eu sou Pedro Lucino, assessor pedagógico da região Nordeste e Norte do país. E hoje nós vamos trabalhar do segundo ao quinto ano, certo? E é uma alegria estar com você. Como dizia Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. As pessoas é que transformam o mundo. Então, passo a palavra ao professor Silvio, porque vamos detalhar o segundo trimestre, do segundo ano ao quinto ano da coleção Início de uma Mudança e Novo Espaço Filosófico Criativo. Com você, professor. Muito bem, professor Pedro. Que bom estarmos aqui, iniciando o segundo trimestre, porque juntos, você, professor, nós aqui de Florianópolis, professores do Brasil inteiro, somos uma equipe de educadores atuantes em sala de aula. Isso é o diferencial. Professor Pedro, eu, você, os demais professores, uma experiência de sala de aula. Os conteúdos que nós oferecemos no programa Educar para o Pensar vêm ao encontro do teu trabalho, professora, que faz a aula acontecer. Tanto a aula presencial como a aula remota. Então, os conteúdos, eles têm muito a ver com o que você faz em sala de aula. Esses conteúdos do segundo trimestre, eles foram compilados a 4 mãos. Nós, aqui, assessores, junto com professores de diversos lugares do Brasil, que trabalham conosco. E eu tenho certeza que nós estamos aqui, nesse programa, com professores que estão conosco há 10, 15, 30 anos, 32 anos, desenvolvendo esse programa conosco. Então, isso é uma experiência muito grande, né? E a gente quer partilhar isso aí. Por isso que foi feito a 4 mãos, com a ajuda de muita gente. Aprendizagem investigativa maior, essa que contempla professores do Brasil todo. Mas também queremos que na sala de aula aconteça essa comunidade de aprendizagem investigativa, você, professora do segundo, terceiro, quarto, quinto ano, e os seus alunos. E que essa comunidade se estenda também para a sua escola. E que a escola seja uma comunidade de aprendizagem investigativa. Como é que a gente consegue isso, professor Silvio? A gente consegue dentro de uma metodologia. E a nossa metodologia é a LIDA. Ler, investigar, dialogar e agir. É isso que a gente quer que aconteça em cada página do livro que você trabalha com seus alunos, em cada aula que você está preparando, em cada discussão que os alunos participam, em cada atividade que a família é chamada a participar. Que aconteça essa lida, né? O ler, investigar, dialogar e agir. Muito bem. Professor Pedro, coloca algumas ideias também para a gente ampliar esse leque. Certo, professor Silvio. E nesse segundo trimestre, do segundo ao quinto ano, nós vamos procurar trabalhar a emancipação do aluno, no pensar e no agir. Olha bem, para que ele possa, de forma coletiva, desenvolver a autonomia, a responsabilidade, e ainda mais visando a dimensão socioeducacional. E nós estamos ao vivo aqui, certo, professor? Por isso é importante você que está participando, lá no nosso chat de conversação, na nossa janela de diálogo, fazer perguntas, colocações. Nós não vamos poder parar para tocar nosso conteúdo de forma sequencial. Por isso, essa inteligência social ativa. E neste momento, você vai usar a sua conosco. E este conteúdo que nós usamos no Educar para o Pensar desenvolve este pensar e pensar bem. Por isso, o programa Educar para o Pensar, como o professor Silvio falou, é desenvolvido e conduzido a 4 mãos. 2 aqui no Centro de Educação para o Pensar com os assessores e o autor,
E 2, com você, educador, educadora por este país. Portanto, desenvolver esse diálogo investigativo, respeitando as etapas de aprendizagem, no 2º, no 3º, no 4º e no 5º ano, no Fundamental 1. Por isso, os laços entre o educador, entre o educando, entre a família e muitas atividades ricas e complementares pede melhor a participação da família. Por isso, eu passo a palavra ao professor Silvio para também conduzir mais outros pensamentos sobre esse programa, professor. Muito bem, Pedro. Então, nós precisamos ter clareza de que lá na plataforma do Pensar, a gente encontra o plano anual e os roteiros de planejamento, aula a aula. Então, professora, ao assistir essa aula, você não pode deixar de retomar o planejamento anual e os roteiros de aula. Por quê? Porque nós vamos trabalhar nas 2 coleções, nós vamos trabalhar 14 aulas nesse 2º trimestre. E essas coleções, Novo Espaço e Início de uma Mudança, elas têm por objetivo trabalhar o programa Educar para o Pensar, de modo reflexivo, criativo, possibilitando o desenvolvimento da inteligência social, que é fundamental nos dias de hoje. E o principal diferencial desses conteúdos que nós vamos trabalhar no 2º trimestre, já trabalhamos no 1º e vamos continuar no 3º, é um exercício da reflexão. Mas que reflexão? Uma reflexão que possibilite desenvolver a capacidade de socialização e interação, conhecer a si mesmo e os outros, desenvolver a curiosidade e a criatividade, desenvolver a capacidade de comunicação, desenvolver a pesquisa, a observação e a investigação, e, fundamental, formar a comunidade de aprendizagem investigativa. Professor Pedro, coloque a relação entre o programa e a BNCC para nós darmos uma ampliação no que nós estamos falando. Certo, professor. A Base Nacional Comum Curricular, no Fundamental 1, estabelece 5 campos de experiências, os quais as crianças podem e devem desenvolver. E você acabou de colocar alguns pontos importantes que o Centro de Educação para o Pensar prima e tem por objetivos. E vamos ver que a nova base está muito dentro desses 5 pontos que eu vou colocar agora. Primeiro deles, eu, o outro e nós. A criança do 2º ao 5º ano e do Fundamental 1 ter a noção do eu, do outro e do nós. E nosso conteúdo ajuda muito. O corpo, segundo, né, que é o corpo, gestos e movimento. Aí vem talvez a atividade física, mas não só física, esse corpo que se equilibra com a mente, por isso Educar para o Pensar, após uma atividade de educação física, trabalha o equilíbrio, o respeito, as ações, às vezes, impulsivas das crianças e de cada um de nós, adulto que está aqui. Por isso, gestos e movimentos falam, o olhar. Terceiro, traços, sons, cores e formas. Como é importante ter essa visão do todo, a garotada desenvolvendo do 2º ao 5º ano. E também, 4º ponto, escutar, falar, pensamento e imaginação. Como é importante escutar. E nossa sociedade hoje não escuta mais. Muitos de nós e as garotadas já vivem no seu celularzinho, né? Desconectado do mundo real às vezes, e vive só no mundo virtual. Quinto ponto melhor, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Olha só, o tempo, a quantidade. Muitas vezes a gente quer fazer tudo muito rápido, a nossa garotada. Então, trabalhar a nova base, coloca esses pontos importantes de 5 campos da experiência, e que o Centro de Educação para Pensar com material do novo espaço filosófico criativo e do início de uma mudança trabalha muito bem. Com você, professor, para nós começarmos a detalhar as coleções e os seus conteúdos e uma aula experiencial também, professor, no 2º trimestre. Muito bem. Então, vamos combinar assim, pessoal, para a gente entender a sistemática do que nós queremos apresentar e lhe ajudar. A nossa intenção com esse programa é facilitar a sua vida.
na organização dessas 14 aulas. E lembrando que você tem um assessor que está aqui no Centro de Educação para o Pensar, em Florianópolis. Você precisa saber quem é o assessor que vai lhe ajudar, para você, a hora que precisar, entrar em contato com ele. Então, a nossa equipe está aqui à sua disposição. Mas a sistemática agora vai ser assim. Eu vou pegar o segundo ano, na coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, no livro Aprender a Filosofar com os Colegas. Eu vou, então, falar para o segundo ano, e você, professora, que trabalha com esse livro, presta atenção agora. Quem trabalha com a coleção Início à Mudança, logo em seguida, quando eu terminar, passo para o Pedro e ele vai falar da minha história no quintal. E depois eu volto com o terceiro ano, vai para o Pedro, quarto ano vai para o Pedro, quinto ano do Novo Espaço, quinto ano do Início de uma Mudança. Por que isso? Para você, professora, perceber que o que você está trabalhando na coleção Novo Espaço Filosófico Criativo também tem a ver com a coleção Início de uma Mudança. Por quê? Porque é um programa, não são livros que foram feitos e colocados no mercado. É um programa que quer ajudar você a fazer os seus alunos mais reflexivos. É um programa que quer ajudar a você a fazer com que a BNCC aconteça em sala de aula. Então, vamos lá. Aprender a filosofar com os colegas, Novo Espaço Filosófico Criativo, segundo ano. Então, nós vamos pensar agora maio, junho, julho e uma parte de agosto. Isto vai dar o segundo trimestre. São 14 aulas. Nada mais. 14 aulas, onde você, professora, que trabalha o Novo Espaço Filosófico Criativo, vai trabalhar a unidade 2. E a unidade 2 tem esse título, no segundo ano, Aprendendo a Filosofar. Olha, isso é tão bonito, Aprendendo a Filosofar. E nós temos aí o capítulo 5, 6, 7, 8 e 9. 5 capítulos em 14 aulas. Então, você tem aí, para cada capítulo, uma média de 3 aulas. Capítulo 5, vamos dialogar para filosofar. Então, é uma retomada com os alunos do segundo ano, para eles perceberem a importância do diálogo, e que o diálogo leva ao filosofar. Capítulo 6, diversas formas de ler. Eles estão aí já alfabetizados, já leem. E agora, que outras formas eu posso ler? Ler é só de decodificar signos, e aí vai uma discussão bonita, mas é o capítulo 6. 7. O que faz eu ser eu? Olha, isso é profundo, mas não precisa se preocupar, querer fazer uma filosofia. O que faz eu ser eu? Se o teu aluno perceber assim, o que faz eu ser eu é ser como eu sou, ótimo. 8, orgulho. E 9, sentimentos e emoções. Eu quero que você preste muita atenção nessa unidade 2, as diversas formas de ler. É aqui que nós vamos nos deter um pouquinho mais. Qual é o objetivo aí? Está lá nos roteiros de aula. Dar embasamento para ler o mundo e dar significado para as palavras. Aquilo que Paulo Freire dizia. Ler é ler o mundo. Está aqui. É isso que nós queremos no segundo ano. De uma maneira muito tranquila, como você já faz, professora. Sem precisar muita teoria, Não, vai com leveza, com tranquilidade, levando isso aí. Então, o que é ler o mundo? Precisamos ler o mundo para significar a palavra, ou dizer a palavra. A gente precisa ler o mundo para dizer a palavra. Dominar os signos para ler o mundo, é isso que nós precisamos. Eu estou aprendendo a língua portuguesa, mas estou aprendendo inglês. Então, eu preciso dominar os signos para eu conseguir ler o mundo. E aí seria interessante você ler com tranquilidade a página 39 do livro do segundo ano. Está lá, mais ou menos na 4ª, 5ª aula você vai trabalhar esse capítulo. Tá bom? Tranquilos. Fique tranquila, porque o segundo trimestre, o embasamento maior está aí na questão do ler. Então, nós estamos aí, diversas formas de ler, capítulo 6. Tá bom? Professor Pedro, é com você. Que bacana, estamos no segundo trimestre agora da coleção Início de uma Mudança, segundo ano. Minha História no Quintal. Muito interessante
este conteúdo da minha história do quintal. O nosso livro do segundo ano, eu vou falar os conteúdos que são trabalhados. É o capítulo 3 e o capítulo 4. Olha bem, no capítulo 3, só podia brincar no quintal quando fazia sol. Esta é a chamada central. E tem subdividido alguns conteúdos importantes. Ai, professor, mas falta às vezes conteúdo. Tem muito conteúdo a ser trabalhado. Esquecer e lembrar é um deles. O que podemos e o que temos que fazer. Olha só, os pequeninos do segundo ano, com Galo Fia, Coruja Filó, procurando, nessa história do quintal, conhecer e aprofundar as ideias, saber e conhecer, aventura intelectual, precauções, olha bem. E no capítulo 4, meu irmão, esse é o título que chama a atenção. Como tratar os animais. E vai ter uma aula agora, que eu vou falar do segundo ano, depois, né? Do cuidado com os animais, que vamos dar um exemplo bem claro a você. Também outro conteúdo que é trabalhado no 4º capítulo. Boas ideias convencem? Sim, não é verdade? E a garotada, os pequeninos no segundo ano, já tem ideias para convencer o papai, o professor, o colega, assim por diante. Outro conteúdo ainda que se trabalha, a participação de todos no planejamento e ações. Essa participação na comunidade de aprendizagem investigativa. E agora, pessoal, sugestão de uma aula no segundo ano, na minha história do quintal. Lá no capítulo 4, na página 43 a 49, o cuidado com os animais de estimação. O objetivo desta aula está lá no roteiro pedagógico, está lá na plataforma, minha gente. Ah, mas eu não tenho acesso à plataforma. Fale conosco. Se você usa o nosso material, damos o acesso. Se você quiser uma experimentação desse conteúdo, vamos conversar com a equipe da instituição. Como sugestão de atividade nesta aula, né, do 4º capítulo da minha história no quintal, você usar uma música, está lá. Não custa nada, está lá no capítulo. Usar a letra da música como reflexão e destacar a frase contida na música. O mundo inteiro pode ser o teu jardim. Olha bem, que aula bacana para refletir e pensar sobre a dimensão do mundo, do cuidado com os animais, comigo mesmo. Não custa nada te dar um abraço, está numa parte da música também, que é outra sugestão que você pode fazer. Dar um abraço, sorrir, brincar, a brincadeira, o vento, o rir. Não custa nada. Então, este conteúdo é muito rico e agora a gente vai passar para o 3º ano. Não sei se o professor gostaria, se deu o exemplo da aula prática também, já, né, professor, do 2º ano, beleza? Sim. E Pedro, eu estava aqui escutando você e me colocando no lugar da professora que está aqui participando conosco ao vivo, ou está vendo esse programa gravado. E estava pensando assim, quando eu estava em sala de aula, dias atrás, né, há uns anos atrás, em sala de aula, eu preparava as minhas aulas. E eu estava pensando, quando você falava, pô, se eu tivesse a chance, e se eu tivesse essa estrutura do Centro de Educação me ajudando para eu preparar minhas aulas, como seria mais simples, mais tranquilo. E é isso que nós queremos, né, professor Pedro? Com essas dicas, pontuar algumas ideias mais importantes para que você consiga fazer esse trabalho com os alunos e, primeiro, consiga se realizar enquanto educador, para depois fazer um trabalho bem feito com os alunos e eles brilharem os olhos deles e eles falarem que coisa legal, que boa discussão, é a aula que eu gosto. E a gente escuta isso dos nossos alunos, escuta isso das crianças, quando elas participam. E é isso que a gente quer, que as tuas aulas sejam aulas participativas. E você fique muito tranquilo, por isso nós estamos aqui também para assessorar. Mas vamos para o 3º ano, na coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, né, com os professores que trabalham o livro Discutir e Construir um Filosofar Vivo. Olha, esse título é forte, é bonito. Discutir e Construir um Filosofar Vivo. Nesse 2º trimestre, nós temos aí também o capítulo 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nós vamos ter 5 capítulos
para serem trabalhados nessas 14 aulas. Se você ver lá, né, na unidade 2, é discutir, investigar e filosofar. Então, esse é o tema da unidade 2, trabalhado no segundo trimestre, com o capítulo 5 até o 9. E aí nós temos sonhar e viver a realidade, no capítulo 5. Olha, isso é bonito. A gente fazer os alunos dizerem qual é o sonho que eles têm, o que eles imaginam, né? E nessa época que nós estamos, qual é o sonho? Certamente nós sabemos qual é o sonho de todos nós, né? Nessa época agora. E viver a realidade, quer dizer, os cuidados que nós temos que ter. Capítulo 6, generosidade. Isso é tão bonito, né? Essa questão da generosidade, de aceitar o outro. Capítulo 7, cometer erros e acertos. Se dar conta de que a gente erra e de que a gente acerta. E que aquilo que a gente faz bem feito, que a gente acerta, a gente tem que valorizar. Aquilo que a gente erra, a gente precisa refletir e dizer, não vou fazer dessa maneira mais. Capítulo 8, sentir medo. Quem de nós não tem medo, né? Todos nós. E é bom ter medo, não é ruim. E o capítulo 9, raciocínio hipotético, né? Que é o início de um raciocínio hipotético. Se, então, essa é a discussão que começa aqui. Sugestão de uma aula, né? Você tem várias aulas lá nos roteiros de planejamento, mas uma aula que eu acho que você deveria prestar atenção é sobre o sentir medo, que está lá na página 55 do livro do terceiro ano. O objetivo é trabalhar o medo, destacando que o mesmo é uma condição natural no ser humano. Todos nós temos medo. Um outro objetivo é refletir sobre as consequências positivas e negativas sobre ter medo. E identificar o que é sentir medo. O medo não pode ser algo que inibe a minha ação, mas também não pode ser algo que eu não tenho e faço tudo o que eu quero. Não, então, quais as consequências positivas e negativas do medo? E aí tem uma série de atividades, inclusive um quadro, né, aparece lá a ilustração do quadro O Grito, né, que é essa coisa do pânico, né? Então, tem até uma explicação sobre essa pintura, O Grito, e várias análises que podem ser feitas. Em escolas, há um trabalho sendo feito com a educação artística e o educar para o pensar, onde os alunos vão fazer uma releitura desse desenho, fazendo outros desenhos relacionados ao grito e ao medo. Então, dá para fazer um trabalho belíssimo. Mas nós temos aí, então, do capítulo 5 ao capítulo 9, para trabalhar em 14 aulas, tá bom? Vamos lá para o terceiro ano, professor Pedro, com a Pequena Grande Marília. Isso, professor. E que bacana, a Pequena e Grande Marília. Esse conteúdo do segundo trimestre, da Pequena e Grande Marília, vem ao encontro de muitos detalhes do dia a dia da nossa garotada. E a Pequena e Grande Marília, ela existe. Ela é uma menina, uma mulher formada hoje, dentista, bem-sucedida no Rio Grande do Sul, no sul de nosso país. Até lanço aqui o desafio, quem quiser entrar em contato, etc., com ela, fale com o assessor e a gente vamos trocar ideias sobre esta jovem que conseguiu se superar. E esse conteúdo do segundo trimestre, professor Silvio, e você que está aí, educador, no capítulo 3, para tudo há um jeito. Não aquele jeitinho brasileiro de fazer mal feito e fazer com intenções outras, mas dar um jeito de forma criativa. Olha só o capítulo 3. Dando sempre um jeitinho honesto e bom. Porque somos todos diferentes, outro tema trabalhado. E na aventura intelectual, atitudes inteligentes. Marília teve atitudes inteligentes para superar os seus momentos. Para tudo há um jeito, vendo as mudanças com seus pais. Até o meu físico, o físico do aluno do terceiro ano está modificando. E no capítulo 4, o cometa. Eu li todo este livro profundamente e, preparando este conteúdo com vocês, o cometa realmente tem um momento que ele fica a pensar. Ele dá a volta, né? Volta à Terra e observa que tudo continua do mesmo jeito. Ele está observando. E ele tem, às vezes,
a dimensão do preconceito. Ele fica analisando o que está acontecendo. E o preconceito também nesse conteúdo, a questão da Marília por ser pequenina, mas não só o preconceito de tamanho, muitas outras formas de preconceito, a capacidade criadora dos alunos, gênios e inventores. A nossa garotada e trabalha esse tema, as mudanças, as invenções essenciais, porque a pequena e grande Marília, ela faz uma viagem bonita, procurando conhecer a realidade do mundo com este cometa, e encontra várias situações muito bacanas. E um conteúdo do segundo trimestre muito rico, que é o capítulo 3 e o capítulo 4. Portanto, eu vou falar agora de uma aula de sugestão, como o professor Silvio já lembrou e lembra você de novo. Tem muitas aulas sugestivas, e essas aulas é fruto da experiência de salas de aulas por esse país afora. No capítulo 4, as mudanças. Eis o desafio de aceitar as pessoas como elas são e não ter preconceito de cor, de questão de classe social, assim por diante, de, às vezes, países. Olha só quanta coisa a gente tem que trabalhar. Por isso, trabalha nesta aula, lá na plataforma, no Criativamente. Olha bem, Pedro, mas eu não sei como acessar a plataforma. O nosso link da plataforma vai estar aqui embaixo para você depois, né, acessar o link da plataforma, ok? Lá no Criativamente, capítulo 4 do livro do terceiro ano, abra a caixa. Na cena 4, o cometa. O cometa tem hora que ele fica raivoso. E você vai conhecer um pouco o cometa através dessa atividade com a gurizada. Sugiro que eles vão lá. E você também faça essa atividade, você educador. Quem julga pela aparência comete preconceito. Características do cometa: agitado com cara de bravo. Já falei por que ele é bravo, e você sabe, professor? Porque ele vê tudo igual e o mundo não melhora. Ele vai, anos e anos passa aqui e tudo mantém-se do mesmo jeito. Questiona porque tudo permanece do mesmo jeito. Olha bem, quanto conteúdo rico neste livro, A Pequena e Grande Marília. Passo a palavra ao professor Silvio para que a gente vá para o quarto ano, no seu caso, novo espaço filosófico criativo. E eu acabei de falar do início de uma mudança. Com você, professor Silvio. Isso. Então, no quarto ano, né, você, professora que trabalha com as crianças do quarto ano, o livro é Entender as Ideias e Filosofar. Então, no livro do quarto ano, Entender as Ideias e Filosofar, iniciamos, então, nesse segundo trimestre, a unidade 2, que tem por título maior, né, Filosofar e Entender as Ideias. É isso que nós queremos que os alunos percebam. Para isso, nós temos o capítulo 5, 6, 7, 8 e o 9. Lá no livro, capítulo 5, Amigos e ou colegas. No primeiro ano, essa é uma discussão que já é feita. Volta-se a discutir sobre isso de novo. Ser amigo, ser colega. E essa é uma discussão que vai continuar. Por quê? Porque os alunos de quarto ano, agora, eles estão começando a ter uma noção do que é ser amigo, do que é ser colega. Mas o conceito ele vai se formando e muitas vezes nós, adultos, ainda discutimos o que é ser amigo e ser colega. E aí eu pergunto, professora, quantos amigos você tem? Quantas colegas você tem? E há uma diferença. Mas o capítulo 5 é muito legal. O 6, responsabilidade, que é igual ser responsável. Então, o que é ser responsável? O que é ter responsabilidade? É muito importante essa discussão com os alunos. E eu vou dizer que todos os capítulos são importantes, mas vamos para o capítulo 7. Quero construir a minha história. Isso é belíssimo, né? Colocar na roda da discussão entre os alunos de quarto ano esse desejo de construir a própria história. Quer dizer, nós somos responsáveis pela história, minha história. E cada um tem que construir a sua história. Capítulo 8, várias formas de entendimento das coisas. Ambiguidade. Então, as palavras ambíguas na língua portuguesa, mas também os gestos ambíguos, as ideias ambíguas. Tudo isso pode ser discutido.
E o capítulo 9, ler além das palavras. Olha que nós já falamos sobre o ler antes, né? Lá no segundo e no terceiro ano. Agora vem aqui, ler além das palavras, quer dizer, os sinais, né? Então, um aluno que chega para você, professor, e diz assim, por que você está triste hoje? Leu sinais, leu além das palavras. Ou, por que da tua angústia? E quando um aluno faz isso, ele está sendo responsável, ele está construindo a história, tal e tal. Muito bem, mas uma sugestão de uma aula que eu acho que você, professora do quarto ano, deve prestar atenção. Está na página 52 do nosso livro. Quando nós estivermos lá, nessas 14 aulas, na 7ª, 8ª aula, nesse segundo trimestre, que é a questão do quero construir a minha história. Esse é o tema que você deve trabalhar assim com muito mais cuidado, com muito mais olhar pedagógico. E claro, se você, como o Pedro falou, como eu estou falando, se você precisar de ajuda, busque o assessor, para que a gente possa fazer um trabalho, sabe, brilhante, aquela coisa assim que marca o aluno, marca a turma. Então, a minha sugestão, no Novo Espaço Filosófico Criativo, quarto ano, é na 7ª, 8ª aula, página 52, no Quero Construir a Minha História. Perceber, qual é o objetivo? Perceber que, por meio do nosso autoconhecimento, a gente constrói os nossos sonhos. Então, você relaciona lá sobre os sonhos com o construir a sua história. E aí vai, né? Tem várias atividades aí, né? Tem uma sugestão lá, peça que cada aluno elabore um poema ou uma frase, né, relacionado a esse tema. Eu sou do tamanho do que vejo. Olha, isso é bonito, isso dá poesia, isso dá música, isso dá redação, isso dá para fazer um monte de coisa. Eu estou aqui pensando e vendo assim, putz, que bom se você, professora do quarto ano, fizer essa atividade e sair um conteúdo para a gente botar no Jornal Corujinha, que nesse ano vai ser online. Então, de repente, ali pela 7ª, 8ª aula, você possa mandar essa matéria. Se não sair no Jornal Corujinha, a gente coloca lá na plataforma e incentiva os alunos a escreverem, a pensarem, a desenharem, enfim, nós queremos que haja ação. Então, no quarto ano, essa é a sugestão de a gente trabalhar com bastante afinco, né? Até levando mais aulas, se for o caso. Eu quero construir a minha história, tá? Na página 52. Muito bem. Professor Pedro, quarto ano do início de uma mudança. Certo, professor. E olha só, uma ideia puxa a outra. E tudo que você vem falando aí, professor, completa. Por isso que estas duas coleções de Novo Espaço, que você acaba de falar do quarto ano, início de uma mudança, elas se unem e elas alimentam ideias muito profundas no Educar para o Pensar. Lembrando que nós estamos no segundo trimestre, mês de maio, junho, julho, agosto, com 14 aulas, independente de como você organiza a sua instituição melhor organizada. Eu vou falar do conteúdo, viu? Trabalhado no segundo trimestre, no quarto ano, uma ideia puxa a outra. Recordando que esse livro, Uma Ideia Puxa a Outra, é baseado em fatos reais, de um avô que quer passar conteúdo ao seu neto, o avô José, quer passar conteúdos ao Lucas. E no capítulo 3, melhor, um detalhe muda o entendimento. Realmente, ele não conhecia o Lago Lucas, e quando conheceu, e no segundo trimestre você vai trabalhar analogias, detalhes mais ou menos significativos. Os detalhes, eles são significativos, e como são? Somos todos diferentes, uns de cabeça branca, outros barbudo como o professor Silvio, assim por diante. A descoberta leva ao bom sentimento. As descobertas levam a bom sentimento. Lucas se fascina com o colega do avô José. Lucas se fascina com a ida concreta a um ambiente que o avô viveu, descobrindo detalhes e fatos. No capítulo 4, olha só, pensando sempre. Como a gente pensa constantemente, até dormindo estamos pensando. Se alguém está falando uma coisa, a garotada na sala dela, quanto conteúdo rico para trabalhar.
O tempo cronológico e o tempo psicológico. Eu posso ter uma maturidade de existência, a garotada vive isso já. Muitos deles com uma sabedoria ímpar, com uma rapidez de raciocínio. Por isso, no 4º ano, já não dá para ser mais simplório, a gente tem que pensar sobre o pensar. Olha, outro conteúdo trabalhado. Sonhos e realidade. Como é bom ver a realidade e sonhar modificá-la. No capítulo 3, na página 30 e 31, reler esta parte do texto. Eu até fiz questão de abrir meu livro e fui lá e procurei. Você vai ver que está numa parte lá embaixo do capítulo, na página 30, por favor. Se tiver o livro em mãos, pode utilizar. Com esta sensação de felicidade. Que temática surge com isso? A descoberta de emoções. A sensação de felicidade vem por um momento de equilíbrio mental ou por um momento real bem vivido. E nessa 6ª aula que propõe lá, tem mais uma dica ainda. Vale lembrar que a descoberta de Lucas surgiram a partir de perguntas bem feitas para o seu avô. Por isso, possibilite o seu aluno fazer boas perguntas nesse 2º trimestre. E gostaria de passar a palavra, então, agora ao professor Silvio, mas antes recordar um pouquinho, professor, que após a leitura desse texto que eu falei, né, das emoções, que as descobertas proporcionam, que essas descobertas possam nos tornar felizes, para enfrentar os sentimentos e fazer a garotada amadurecer. Olha só, a garotada encarando os sentimentos de medo, de preocupação, porque vivem esta realidade no dia a dia, com um bichinho que está doente, com um momento na família do vovô que faleceu. Os sentimentos fazem amadurecer. E o livro trabalha isso, uma ideia puxa a outra. Portanto, passo a palavra agora, professor, porque esse conteúdo ele é muito rico, né? A realidade mostra detalhes que às vezes não gostamos de ver. Olha bem, a realidade mostra detalhes que não gostamos às vezes de ver. Isso que eu estou falando, né? Entender os questionamentos dos alunos, está lá no nosso livro, por isso investigar sobre o pensar e pensar bem. Sugestão a você de uma aula muito bacana que está lá no nosso roteiro, que temos na nossa plataforma e você pode pegar com os assessores. Vamos ao 5º ano, professor? Muito bem, vamos sim. 5º ano, tecer as ideias com os outros, filosofando. Isso, olha, tecer, né, é um ato de produzir algo, né? Tecer é você costurar, é tramar, né? Então, tecer ideias, filosofar. É isso que nós fazemos na comunidade de aprendizagem investigativa. É isso que a BNCC busca que a gente faça em todas as aulas, né? Construir as ideias com os outros, refletir com os outros. E é o que eu e o professor Pedro estamos fazendo com você, professora. Estamos tecendo algumas ideias, colocando o que nós, na nossa experiência de muitos anos, lecionando com esses livros, assessorando escolas, vimos como fundamental. Por isso, quando a gente elenca uma aula, a gente não está dizendo que os outros não são importantes. Todo o conteúdo é importante. Porém, a gente precisa dar atenção a alguns conteúdos, porque existe um fio condutor e alguns conteúdos são recorrentes, outros não. Então, a gente precisa pontuar alguns para que seja feito neste ano que você está dando aula. Então, no 5º ano da coleção Novo Espaço Filosófico Criativo. Nós temos aí também a unidade 2 para ser trabalhada, né? No 2º trimestre, 14 aulas. A unidade 2 tem por título, né? Arrumar os pontos e a trama para um filosofar atuante. Quer dizer, começar a organizar as coisas para que a costura das ideias possa acontecer. Então, nós vamos discutir no capítulo 5, costumes. E isto tem a ver com ética, lá no 7º ano, quando a gente vai falar sobre hábitos e costumes. Então, aí vai fazer uma diferenciação lá no 7º ano. O que é um hábito, o que é um costume. Aqui a gente vai falar sobre o costume. Então, eu não preciso ficar muito tempo nessa discussão, mas estar atento
que quando eu falar sobre costume, eu já estou preparando lá para o 7º ano, hábitos e costumes. Capítulo 6, características das civilizações. Isso tem a ver com história, e os alunos do 5º ano são curiosos, mais do que nunca, nessa questão de outros povos, outras civilizações. Então, características das civilizações, que já passaram, que não existem mais, civilizações hoje. Quais são as características? Apesar de vivermos num mundo globalizado. No capítulo 7, características físicas e intelectuais, para o aluno perceber, opa, eu penso e penso diferente. Eu tenho algumas características físicas que outros colegas não têm. E aí, quando eu me conheço, eu fico mais tranquilo. Quando eu conheço o outro, eu também fico mais tranquilo. No capítulo 8, reconhecimento, no sentido de reconhecer, esse é o verbo, né? Reconhecer as coisas, reconhecer os outros, gratidão pelos outros, pelo que fazem conosco. E o capítulo 9, imaginação, tem a ver com a criatividade. E tem outros temas que vão ser discutidos aí na unidade 2 do novo espaço filosófico criativo. Nesse livro, então, Tecer as Ideias com os Outros Filosofando, no 2º trimestre, a minha sugestão é sobre o tema reconhecimento, que é o capítulo 8. Eu acho que aqui a gente precisa parar um pouquinho e refletir sobre o reconhecimento e as consequências positivas que ele resulta, né, nas nossas ações cotidianas. Para o aluno perceber isso, para a turma perceber isso, e começar a reconhecer a pessoa que limpa a nossa sala, o porteiro que cuida lá para que a gente entre com segurança na escola, a pessoa que ajuda lá na minha casa, minha mãe, e a família toda, para que a gente possa ter comodidade, o reconhecimento pela segurança que o policial está lá na frente da escola, nos dando quando chegamos na escola, o reconhecimento pelo nosso esforço enquanto educadores, né? A gente não falou isso, mas sabe, está acompanhando, nós estamos trabalhando e trabalhando muito, dando aulas presenciais e aulas remotas. Os nossos alunos precisam reconhecer isso aí. E eles, se eles não forem despertados, eles não vão, de repente, perceber que a gente está dando o melhor de nós para que possa haver aprendizagem nesse momento que estamos aí. Por isso, é bom procurar lá na página 56, 57 do nosso livro, e até na 58, porque lá tem um caminho para que a gente possa perceber que é importante ter reconhecimento por alguém ou por alguma atitude. Essa é a sugestão, né, para o 5º ano, não deixando de recordar, né, que todos os capítulos são importantes, mas esse do reconhecimento é o essencial nesse 2º trimestre para que o aluno entenda isso aí, tá bom? Professor Pedro, 5º ano, início de uma mudança. Certo, professor Cílio. Coleção Início de uma Mudança, o nosso 5º ano. Um desafio muito bacana de um cidadão que escreveu este livro, Os 422 Soldadinhos de Chumbo do Senhor General. No capítulo 3, temos que fazer algumas coisas. Este é o tema central. Por que temos que fazer algumas coisas? Porque esses soldadinhos estão saindo da caixa, estão indo ao encontro, procurar argumentos consistentes. Por isso, saber discordar, argumentar, respeitar. E, por que não, cumprir as regras de convivência escolar? E aí pergunta, né? O que são regras, o nosso capítulo propõe? E o que são normas? Olha bem, no capítulo 4, início da busca, significado da missão. Qual é a missão de um aluno? Qual é a missão dos soldadinhos ali na nossa história? Ter sonhos na vida. Como é bom, mesmo com todos os conflitos e dificuldades que a gente vê ao entorno, criar sonhos e sonhos consistentes numa missão de visão de valores com a garotada. Desafios e obstáculos sempre vamos ter como professor e o aluno também. É possível mudar o mundo? Tem um momento que trabalhamos esse conteúdo no 2º trimestre, nos 422 soldadinhos de chumbo do Senhor General, brincando e representando por meio da palavra.
e palavras. Como é bom brincar, né? E eles têm uma sabedoria ímpar no brincar, imaginar e realizar. Outras reflexões ainda deste conteúdo, nos 422 Soldadinhos de Chumbo. É uma história cheia de emoção. Todos queremos participar e construir a paz, novos relacionamentos. Vamos dialogar sobre as relações do poder neste momento também no segundo trimestre, da autoridade e da decisão. Por isso, uma sugestão de aula no 5º ano, no capítulo 4. Introduz a questão do saber partir e se desafiar ao novo. Os soldadinhos saem da caixa e se desafiam ao novo. Eles partem em busca de resposta. Por que nascem as guerras? Podemos sonhar um mundo ideal? Por que não? O que é mais importante para você? Um sonho ou uma missão? E aí eu passo a palavra ao professor Silvio para que ele possa fazer o encerramento deste momento. E que bom estar com você aqui ao vivo, construindo um Educar para o Pensar no Fundamental 1, no segundo trimestre, do 2º ao 5º ano. Com você, professor. Muito bem, Pedro. Eu quero só reforçar, minha amiga professora, você e a sua escola e os seus alunos são a razão da nossa existência, enquanto Centro de Educação para o Pensar e enquanto Editora Zófos. Nós não medimos esforços e estamos nos capacitando profissionalmente, enquanto equipe, enquanto professor, para cada vez mais lhe atender, lhe ajudar. Por quê? Porque a gente quer que você brilhe, que os teus alunos brilhem nas reflexões, nas ações, né? E para que aquilo que você faz como educadora, em todas as disciplinas, e também no Educar para o Pensar, seja significativo para você, em primeiro lugar, e depois para os seus alunos, né? Para que a gente consiga marcar, fazer história junto com a história deles, construir a nossa história. E como eu coloquei antes, né, nós temos professores aqui que estão há anos trabalhando conosco, e isso nos deixa muito felizes. Por quê? Porque a gente tem um retorno, né, dizendo, opa, o que estamos fazendo é significativo. E enquanto educadores, a gente precisa isso. Os nossos alunos, depois de anos, quando a gente encontra eles, digam, né, professor, professora, que boa aquelas aulas, aquelas discussões com o novo espaço filosófico criativo, nossa coleção, ou com o início de uma mudança. E que nós também, eu, professor Pedro, os outros assessores, possamos encontrar vocês daqui a um tempo e a gente possa trocar essas ideias. Que bom aqueles encontros de preparação das aulas do trimestre, né? Que ótimas aquelas sugestões, ou que assessoria espetacular, que bom, muito obrigado, o reconhecimento que nós vimos há pouco aí no 5º ano. Muito bem, então a meta do programa Educar para o Pensar, junto com você, professora, junto com a sua escola, é transformar, né, a sua sala de aula, transformar a escola, transformar a comunidade escolar numa grande comunidade de aprendizagem investigativa. Em outras palavras, queremos que você, a sua turma, sua sala, sua escola, seja uma escola que educa para o pensar, que é fundamental nos dias de hoje, muito mais do que outras coisas. Educar para o pensar. Eu quero agradecer, então, imensamente, né, a sua participação ao vivo, ou, se não pôde, estar assistindo essa aula, essa conversa entre eu, Pedro e você. Nesse momento, quero agradecer e quero dizer, contem conosco, tá bom? Professor Pedro, com você, suas considerações finais. Certo, professor Silvio. Que bacana chegar neste momento e usar uma palavra muito forte para dizer professor. Eu sempre gosto de chamar de mestre, mestra. E nós somos mestres e mestras, sim, da busca pelo saber no Educar para o Pensar. Por isso, ser mestre é ensinar a deixar as crianças e adolescentes, jovens, adultos, a subir nos seus ombros, na liberdade,
desenvolvendo, sim, um pensamento crítico e criativo, porque eles só sobem nos ombros dos nossos alunos de quem busca realmente viver aquilo que fala como educador, como professor. Um bom segundo trimestre, olha só, passa rápido, vamos partilhar esse saber no coletivo. E que nossa escola se torne ainda mais uma escola que eduque para o pensar. Por isso, sendo uma escola que transforma a sociedade, que transforma o ambiente familiar e cria, como o professor Silvio falou, uma grande comunidade de aprendizagem investigativa, com consciência cidadã, criativa e transformadora. Muito obrigado e termino por aqui. Valeu, professor Silvio. Muito bem. E que a gente faça como a nossa corujinha, né? Que está aqui no meu peito, aqui, que a gente possa bater asas, voar nesse segundo trimestre e que essa criatividade que você tem, professora, possa ser partilhada conosco e com professores desse Brasil todo. Fiquem bem, vamos se cuidar e contem conosco, tá bom? Obrigado, professor Pedro, também. Um grande abraço para nós todos.